para garantir que ainda estejam no mesmo lugar, mas toda vez que eles queimam uma vareta lá embaixo, sempre ocorre uma fadiga do metal. Fundar uma torre, uma plataforma, uma parte do casco e 3 membros e suportes. Tinha cerca de 42 metros de comprimento, então quando pusemos de pé e tiramos da lama, foi como erguer um edifício de 14 andares. Depois que o membro estiver livre, a grua vai erguê-lo. Mas ele ainda ficará suspenso enquanto for rebocado até o seu destino a 140 quilômetros. Depois da remoção de todas as peças, o local é varrido com uma rede. É uma rede gigantesca de pescar camarão entrelaçada com arame e cordas trançadas para dar resistência, e eles a arrastam rente ao leito do mar e removem todos os escombros nesse raio de 400 metros. A remoção de uma plataforma e sua transferência para o continente custa muito caro e pode custar ainda mais do que o valor da sua reforma ou de seu aço. Já que representa uma economia para o dono, quando a plataforma é transformada em Recife, o Estado recebe metade do valor do custo de sua remoção. Os benefícios para o Estado são evidentes. Além de receber o material para o programa de recifes artificiais, ele também recebe uma verba para continuar a manutenção do programa. Para a indústria, esse custo varia, mas em termos gerais é de 100 a 200 mil dólares para as plataformas menores, ou, no caso de recifes, em locais especiais, pode ser uma doação que varia de 5 a 6 milhões de dólares para o programa desse estado. O único estado da costa do Golfo que não aderiu ao programa foi a Califórnia. E até lá, quando o Gale e outras plataformas forem aposentadas, serão rebocadas e desmontadas em terra. Mas alguns empresários têm uma alternativa para a desmontagem e criação dos recifes artificiais, que aproveita a sua robustez para colher energia. Em busca de alternativas energéticas, uma empresa está aproveitando 2 recursos abundantes do Golfo: os ventos e as plataformas ociosas. Com sede em New Iberia, a Wind Energy Systems Technology, ou WEST, está criando a tecnologia para converter plataformas em bases para turbinas eólicas. Combinando projetos inovadores, eles planejam colher energia renovável de fazendas eólicas marítimas até o final de 2008. Harold Scheffler, proprietário de uma revendedora Cadillac e cofundador da WEST, teve a ideia depois de conversar com um cliente seu que trabalha na indústria. O cliente estava reclamando do alto custo de retirada desse equipamento depois que ele era aposentado. E diante do que ele falou, fiz o seguinte comentário: se vocês se conscientizassem de que estão no ramo da energia em vez do ramo petrolífero, depois de usar essas plataformas para a produção de petróleo, colocariam turbinas de vento em cima delas e poderiam usá-las pelos próximos 100 anos. E ele riu e disse: uma coisa dessas não produziria energia o bastante para carregar nem uma pilha de 12 volts em terra. Determinado a provar que o seu cliente estava enganado, Harold consultou um especialista, Herman Shelstad. Fizemos um estudo básico e descobrimos que as plataformas eram ideais para isso. Ele ficou extasiado e me disse: uau, isso seria maravilhoso. Podemos pegar os nossos conhecimentos de 50 ou 60 anos na instalação de estruturas no Golfo e aplicá-los em uma nova forma de energia renovável. Manteria a Louisiana e todos os portos e instalações no ramo da energia e nos daria esperança para o futuro. A Universidade de Stanford estudou 1.800 lugares nos Estados Unidos onde a energia eólica pode ser explorada. E os lugares mais promissores estavam ao largo da costa da Louisiana e do Texas. Os locais foram classificados de 0 a 7, e 7 eram os lugares ideais. Havia apenas 23 locais categoria 7, e 6 deles estão aqui no Golfo, partindo do delta do Mississippi até o rio Sabine. Portanto, em termos de vento, estamos numa área ideal.
Harold e Herman também foram estudar as fazendas eólicas marítimas europeias. A Alemanha produz energia eólica para 22 milhões de casas, 10% de toda a sua energia. Daqui a 5 ou 6 anos podemos produzir até 10% das nossas necessidades. Acreditamos que o vento marítimo pode desempenhar um grande papel nessa área. Nem há o que pensar. É um combustível gratuito. E eles retornaram satisfeitos pelo fato das plataformas marítimas da costa do Golfo serem muito mais resistentes e capazes de suportar a fadiga causada pelas ondas e pela vibração das turbinas. Acreditamos que essa tecnologia, a jaqueta e também as estacas que sustentam os membros da jaqueta, achamos que essa estrutura típica do Golfo fornecerá uma base muito mais forte. E temos plataformas que estão aqui há 50 anos, sobrevivendo a tempestades e estão tão firmes quanto no dia em que as instalamos. Combinando tecnologias de turbinas com os conhecimentos na área petrolífera, Harold e Herman acreditam que as fazendas eólicas terão um futuro brilhante. Existem mais de 4.000 plataformas no Golfo e parece que 1.000 podem ser usadas como fazendas eólicas. Embora o seu primeiro teste tenha sido feito na Louisiana, a primeira fazenda eólica será ao largo do Texas. O Texas tem a infraestrutura para vender a energia, para colocá-la na grade e obter créditos de energia renovável. Mas antes, eles precisam completar um estudo sobre padrões eólicos e as rotas de aves migratórias, que já está sendo realizado com a ajuda de uma torre meteorológica instalada em uma plataforma em Galveston. Se o estudo concluir que o local é adequado, a primeira turbina de vento será instalada lá. Também temos um novo projeto, que é um casamento entre a indústria eólica e a indústria petrolífera. O nosso projeto tem 3 características principais. Uma delas é um isolador de vibrações para eliminar as vibrações da plataforma. Outra é um membro retrátil, sendo que o membro central se retrai até a superfície da água. E a terceira são as lâminas dobráveis. Então podemos projetar a nossa fazenda eólica para suportar um choque direto de um furacão. Se optarmos por unidades de 2,5 megawatts ou de 3 megawatts que estamos propensos a usar, o tamanho das hélices será de 47 metros. Esse é o tamanho das lâminas. Então, a unidade inteira terá um diâmetro de 94,5 metros e a altura do cubo será de 85 metros. A energia será enviada até uma plataforma que funcionará como estação coletora, que fará a regulagem da energia e a mandará para o continente através de um cabo subterrâneo. A conversão das plataformas será feita em usinas locais, fornecendo emprego e incentivando a economia local, transformando os cemitérios de plataformas em geradores de energia eólica. Iremos aos ferros velhos e pegaremos as plataformas de aço que chegam do mar. Podemos pegar uma plataforma que esteve mergulhada em 180 metros de água e, a partir dessa única plataforma, podemos fazer muitas outras para trabalhar em 3 metros de água, só precisando cortar e reprojetar a parte de cima, transformando-as em plataformas viáveis para o vento marítimo. Herman e Harold continuam explorando alternativas nas águas da Louisiana. E um dos locais mais promissores é Rabbit Island. Procuramos plataformas de concreto que não são mais construídas. Eram colocadas em águas bem rasas, principalmente em águas estaduais. E uma das principais empresas energéticas da Louisiana quer instalar um sistema aqui. Diferentemente das plataformas de aço, as plataformas de concreto não podem ser recicladas. Se uma fazenda eólica for criada aqui, elas serão outra fonte de energia para o estado da Louisiana. À medida que as plataformas de gás e petróleo vêm sendo aposentadas, têm surgido propostas para usos alternativos, e algumas já são realidade. Os cemitérios de plataformas e equipamentos de perfuração estão trabalhando para convertê-los em laboratórios marítimos, estações de radar
e pontos de mergulho. E até como base para um elevador até as estrelas. Pode parecer ficção, mas para muitos cientistas e engenheiros, plataformas de petróleo convertidas podem ser usadas em um novo programa espacial diferente de qualquer outro. Com essa tecnologia, cargas e pessoas seriam transportadas até a órbita da Terra e além, pegando um elevador até um satélite em órbita, ao longo de um cabo preso a uma estação em terra, sobre uma plataforma de petróleo convertida. O elevador espacial, falando em termos simples, tem um cabo com uma ponta na Terra e outra no espaço, e pode ser escalado através de ascensores mecânicos. Dá acesso ao espaço sem o uso de foguetes. O extremo do cabo, preso à Terra, seria ancorado a uma plataforma de petróleo. Ancorada ao leito do mar, ela serviria como base de operações para o elevador espacial. Especialistas em viagens espaciais garantem que as dinâmicas são simples, diretas e que podem funcionar. Para usar o elevador espacial é só lançar um satélite em órbita que lançará um cabo no solo. Você agarra esse cabo na Terra e envia ascensores cabo acima para torná-lo maior. E assim montar um elevador espacial completo. A gravidade esticaria o cabo ligando a estação espacial à plataforma de petróleo, do mesmo jeito que um barbante amarrado a uma bola permanece esticado. O cabo terá quase 10 mil quilômetros de comprimento e ele não se partirá porque usaremos o material mais resistente que já foi inventado. São nanocabos de carbono. É carbono na forma de tubos. É bem parecido com grafite. E quilo por quilo é várias centenas de vezes mais forte do que o aço e mais resistente que qualquer outro material que o homem já produziu. Os ascensores mecânicos seriam alimentados por um feixe elétrico enviado da Terra através de um laser. A eficiência energética dessa nova alternativa pode transformar o ônibus espacial em uma coisa do passado. Hoje, o ônibus espacial pode carregar 20 toneladas para o espaço, mais ou menos o mesmo que um caminhão grande. No elevador espacial, o primeiro, bem pequeno, podemos lançar cerca de 13 toneladas e ele pode subir quase 35 mil quilômetros e meio. Ou podemos ir além e lançá-lo até a Lua ou até Marte. Portanto, é um sistema que pode suportar muito mais carga. E o elevador pode ser expandido de 20 para 50 toneladas, 100 toneladas. Podemos aumentar essa capacidade diariamente. Lançamento confirmado. Embora a NASA ainda vá aposentar seus foguetes, a agência incentiva o desenvolvimento do elevador espacial através das competições do Centennial Challenger. Existem duas competições. Uma delas é a competição do ascensor. Você tem que construir um ascensor com energia transmitida em feixe. Não pode usar fios. E em 2007 tinha de subir um cabo de até 90 metros, direto, em pouco tempo, mais ou menos 1 minuto. Aquele que consegue subir mais rápido e com maior carga vence. O outro desafio é a competição do cabo, que é desenvolver os materiais de alta resistência necessários para produzi-lo. É um cabo de guerra de alta tecnologia. Você tem 2 cabos pequenos e eles são esticados, e aquele que se romper antes perde. O NASA Centennial Challenge tem uma premiação hoje que é de $500 mil para cada uma das competições e pode chegar até $2 milhões nos próximos 2 anos. Embora muitas propostas de reutilização de plataformas tenham tecnologias comprovadas, elas têm limitações econômicas. Custa cerca de $400 mil por ano manter uma plataforma acima da linha d'água, e isso sem nem sequer pensar em lucro. Então todas essas ideias podem ser ótimas, mas no momento são economicamente inviáveis. Mas só a tecnologia dos cemitérios de máquinas pode realizar o salvamento e remoção de plataformas das profundezas do mar. Podemos trabalhar em 180 a 200 metros de água, com certeza é possível, mas existe a limitação da saturação do mergulho. Nessas profundidades, as operações são muito demoradas, fisicamente muito exigentes para os mergulhadores e são operações muito caras. Hoje, as empresas de petróleo e gás já estão perfurando a mais de 3 mil metros, dificultando ainda mais as operações de salvamento. Mas, diante dos recordes dessa indústria, é certo que esses problemas serão solucionados da mesma maneira que os pioneiros da exploração se aventuraram no mar, com tecnologia de ponta
e com a ajuda do cemitério de máquinas.